Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos aqui na quarta-feira da Sagrada Família e estamos lutando para que a nossa família ela esteja salva dentro da arca da salvação, amém, queridos? E também eu gostaria de dar um abraço a todos os nossos amigos que estão assistindo esse culto. Fique conosco até o final dessa reunião, que Deus irá falar grandemente contigo em nome de Jesus. Amém? E o que o pastor está falando hoje aqui na igreja? Uma palavra que talvez não é muito conhecida, até é citada às vezes, mas às vezes não é muito compreendida, que é a palavra reciprocidade. Creio que muitos já devem ter ouvido falar, ou ouvido falar, não sei, mas é sobre isso que eu quero falar hoje, reciprocidade. O que significa reciprocidade, pastor? Significa assim, ó, que o bem que eu quero que os outros me façam, eu preciso fazer o bem para eles também. De uma forma bem simples para que todo mundo possa entender. Que é aquilo que eu quero que as pessoas me façam, eu também preciso fazer para essas pessoas também. Se eu levar a reciprocidade para dentro da minha família, então é a reciprocidade, a minha fé, a minha obediência à palavra que vai fazer com que a minha casa ela esteja dentro da arca da salvação. O que acontece, pastor? O que acontece é que tem muita gente que não age da forma que agrada a Deus. Creio eu que por causa das batalhas, por causa das lutas, creio eu que por causa das dificuldades, talvez, muitas pessoas deixam de praticar aquilo que Jesus espera que elas venham praticar. Só que a questão é o quê, queridos? A questão é que essas pessoas nunca conseguirão ver Deus fazer a obra em suas famílias. Então, o que o pastor tem para dizer para você? Pratique a palavra. Esse ensinamento que eu vou deixar aqui para você hoje é um ensinamento que vale para toda a sua vida. Se você praticar a palavra, cumprir com aquilo que Jesus ele vai colocar o teu coração nessa tarde, se cumpre aquela palavra que diz que eu e a minha casa serviremos a quem, gente? Ao Senhor. Perceba só que começa comigo. Se eu sou uma pessoa fiel a Deus, se eu sou uma pessoa fiel à palavra, então a bênção ela se estende para dentro da minha família passa a servir ao Senhor também. E eu tenho certeza que assim como Noé foi um homem justo, um homem que andava com Deus, se nós andarmos com Deus também, formos justos diante do Senhor, o Senhor irá ser justo conosco também. Afinal, João 14, 21, o próprio Senhor Jesus ele disse, aquele que tem as minhas palavras e os guarda, este é o que me ama, e este será amado de meu Pai. Então perceba só, isso é reciprocidade. Se eu tiver as palavras de Jesus e eu guardar as palavras de Jesus, então a Bíblia diz que este será amado de meu Pai. O amor do Pai estará sobre a minha vida. Agora, as pessoas que não têm as palavras, as pessoas que não guardam as palavras, o amor do Pai não está sobre elas. Então é a mesma coisa trazendo para dentro da nossa família. Se hoje eu sou uma pessoa hoje que faço bem dentro da minha casa, que eu trato todo mundo com respeito, que eu respeito, né, a cada familiar, que eu amo a minha família, pode ter certeza que eles vão me amar também e vão procurar fazer o bem para mim. Amém? Então, temos que levar reciprocidade para dentro do nosso lar. Para a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6. O versículo é o de número 38. Lucas 6, versículo de número 38. Vamos ler o 37 também, que está dentro do contexto. Olha o que diz aqui, ó. Mas isso aqui é um exemplo claro de reciprocidade. Tá? Olha o que Jesus está dizendo. Não julgueis e não sereis o quê? E não sereis julgados. Então, trazendo para a nossa família, às vezes tem muito crente que julga os seus familiares. O porquê que uma pessoa julga? Certamente porque tem familiar que está errado. Porque tem familiar que o que ele está fazendo é errado. E tem muito crente, às vezes, que está dentro da igreja,
que às vezes acaba julgando seus familiares. Só que o que o pastor está lendo para você aqui, ó, que nós não devemos julgar. Porque se eu julgar, a Bíblia está dizendo que eu também serei julgado. O que significa julgar? Julgar significa você acusar um familiar que ele está errado. Você ficar apontando o erro dele. Você ficar apontando o dedo na cara dele. Você ficar, chateando ele. Você ficar maltratando ele. Isso significa julgar. Só que se você julgar teu familiar, ele também vai te julgar. Ele vai jogar na tua cara que você está na igreja, mas que não houve nenhuma mudança na tua vida. Ele vai falar para você que tudo que você está fazendo na igreja não tem importância nenhuma na vida dele. E aí, olha só, quando você acaba julgando, você acaba sendo julgado também. Agora, se eu for uma pessoa que eu não julgo, eu sou uma pessoa que eu posso até estar passando por alguma luta dentro da minha família, estou vendo algum familiar que está fazendo alguma coisa errada, mas eu estendo a mão, eu ajudo, não é compactuar com o erro, não é eu compartilhar com o erro da pessoa, mas é eu ter sabedoria para agir. Eu vou fazer o bem, vou estender minha mão, ao invés de eu ferir a face desse meu familiar, eu vou pegar e eu vou dar um abraço nele. E olha que isso vale para todos os ambientes onde a gente possa estar, não só dentro da nossa casa, mas dentro da empresa onde eu trabalho, dentro da igreja onde eu congrego, na rua, na esquina, na praça. Se eu levar reciprocidade para dentro desses ambientes onde eu estou, pode ter certeza, meus queridos, eu fazendo aquilo de forma correta, eles também estarão agindo comigo, fazendo bem. Agora, o problema é que tem muito cristão, às vezes, que não faz o que a palavra de Deus pede para fazer. E aí muitos acabam perdendo até a salvação da família. O que o pastor está pregando hoje? Que é perdendo que nós vamos ganhar. Então, se doe, pratique a palavra, porque é assim que o Senhor ele vai te abençoar. Amém? Vamos voltar para a leitura? Olha o que está dizendo aqui, ó. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Olha o que mais diz, ó. Soltai e soltar-vos-ão. Significa que tem muito cristão que está preso a um familiar por não ser um bom exemplo. Aí os familiares ficam com mágoa no coração, os familiares têm ódio no coração, os familiares têm ressentimento no coração do cristão, e aí muitos até, às vezes, oram, intercedem, mas não vem o milagre acontecer. Então nós temos que passar a ser um exemplo dentro da nossa família, devemos fazer o bem, devemos tratar todos bem, para que eles venham nos tratar também em nome de Jesus. Amém? O que mais diz na palavra? Versículo 38, diz assim, ó. Dai e ser-vos-á o quê, gente? Dado. Olha o que vai ser dado para nós. Boa medida, está dizendo ali, ó. Recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Por quê? Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, olha que forte isso. Dai e ser-vos-á dado. O que será dado para mim, pastor? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. O que significa isso? Que se hoje eu medir a minha família de acordo com a justiça, de acordo com o bem, fazendo bem, amando, estendendo a mão, não julgando, não condenando, né? Se eu hoje ser um cumpridor do Evangelho de Jesus Cristo, então com a mesma medida que eu medi eles, eles também vão me medir. Então nós temos que se agarrar nessa bênção, pessoal. Porque se a gente quiser colocar nossa família dentro da arca da salvação, nós temos que fazer a diferença dentro do nosso lar. Jesus diz que nós temos que ser a luz desse mundo e o sal desta terra. Se a gente não der gosto dentro da nossa família, se a gente não mostrar para a nossa família o caminho, se nós, através das nossas atitudes, nós não mostrarmos para a nossa família que esse caminho que a gente está é um caminho bom, quem irá mostrar? Então, nós temos que tomar posse da palavra. A Bíblia diz assim, ó, que é eu e a minha casa que serviremos ao Senhor. Tudo começa comigo. Se eu sou hoje uma pessoa exemplar dentro da minha casa, a minha casa passará também a ser um exemplo na minha vida, em nome de Jesus. Aí eles vão passar
também a servir ao Senhor. Amém? Eu quero que você vá aqui para Filipenses, capítulo de número 4, só para a gente ver o que o apóstolo Paulo falou. Filipenses, capítulo de número 4. Abre a sua Bíblia lá. E o apóstolo Paulo é uma prova viva disso, né? Porque eu creio que todo mundo conhece a história do Saulo de Tarso, um homem que perseguia a igreja, um homem que matava cristãos, um homem que estava sempre apontando as pessoas que eram pecadoras. Teve um encontro com Jesus. E depois de Saulo de Tarso ter um encontro com Jesus, ele mudou. O caráter de Saulo, ele mudou, ele passou a ser o Paulo agora, o apóstolo Paulo. Era uma nova criatura, era uma pessoa que agora já não condenava, não julgava, era uma pessoa já que não prendia, mas era uma pessoa que libertava, era uma pessoa que perdoava, era uma pessoa amável, era uma pessoa que ajudava. E é esse tipo de cristão que nós temos que ser. Se a gente levar a reciprocidade para dentro dos nossos lares, pode ter certeza que a nossa família vai fazer o bem para a gente também. Só que a gente vive num tempo onde nós estamos vendo, né, que muitos pais, ao envelhecer, tem muitos filhos que não querem ajudar o pai, nem comprar um remédio na farmácia, não querem levar a mãe consultar. Muitos acabam parando até em asilos, porque os filhos hoje não querem cuidar. Nós temos que parar e pensar sobre isso. Será que os pais fizeram aquilo que realmente Deus esperava fazer dentro da sua família? Será que eles estenderam a mão aos filhos, ajudaram, cuidaram dos filhos com amor? Será que os pais falaram para os filhos que eles amam seus filhos? Ou será que houve uma negligência dentro dos seus lares? Porque se eles fizeram isso, tudo que está acontecendo na vida deles hoje, eles estão recebendo aquilo que um dia eles deram. Então nós temos que analisar. Vamos fazer uma leitura aqui, Filipenses 4, versículo de número 7. Diz assim, ó, olha o que o Paulo está dizendo, falando para a igreja de Filipe, né? E a paz de Deus, ele está dizendo, né, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aí no 8 ele diz assim, ó, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, olha só, e se há algum louvor nisso, o quê? Pensai. Pense sobre isso, né? Como que você está agindo dentro da tua casa? Quais que são as suas atitudes diante das dificuldades que você tem passado dentro da tua família? Procure pensar sobre isso. Você é uma pessoa hoje que realmente houve uma verdadeira conversão? Olha o que ele diz no versículo de número 9. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, olha só, e viste em mim, isso fazei. E o Deus de paz, ele será o quê, gente? Ele será convosco. Então preste atenção, houve uma verdadeira conversão na vida do apóstolo Paulo. Um homem que prendia, um homem que condenava, um homem que julgava. Agora já passa a ser uma nova criatura. É um homem que realmente se preocupava com o seu próximo. Era um homem que amava, as atitudes dele eram atitudes de uma nova criatura. Então vale a pena, gente, nós levar reciprocidade para dentro do nosso lar. Se eu sou uma pessoa hoje, que eu sou de Deus, irmãos, eu vou amar. Eu posso ter batalha dentro da minha casa, eu posso ter familiares lá hoje que estão metidos em alguma coisa errada, mas isso aí não vai abalar minha fé. Eu vou continuar fazendo aquilo que Jesus ele fazia. Mateus 5,44, se você for ler, a Bíblia diz que Jesus diz que a gente tem que amar os nossos inimigos, que nós temos que fazer o bem para aquelas pessoas que nos perseguem, e inclusive que a gente tem que orar pelas pessoas também que nos perseguem. Agora tem muito cristão que às vezes não leva reciprocidade para dentro do seu lar. São pessoas hoje que por causa das batalhas, elas não agem através da fé. Vocês já viram muitos cristãos por aí que às vezes são birrentos dentro dos lares? Às vezes o familiar hoje talvez não ajude essa pessoa como ela espera ser ajudada. E por causa disso, aquela pessoa que deveria ser o exemplo dentro do lar não é, também não vai ajudar. Não me ajuda, também não vai ajudar. Tem esposa que faz isso para o marido.
ele não me ajuda, eu também não vou ajudar. Que vá lavar suas roupas, né? Que vá cuidar da sua vida financeira. Tem maridos hoje que não ajudam a esposa, porque as esposas não ajudam o marido também. Olha que situação, gente. Olha quanta falta de sabedoria dentro dos lares. Então, pastor, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. Você tem que fazer o bem para as pessoas. Você tem que levar reciprocidade para dentro do teu lar. Porque se você fizer isso, eles farão para você também. Reciprocidade é isso. É aquilo que eu quero para a minha vida, eu devo fazer para o meu próximo também. Amém, gente? Glória a Deus. Quem está entendendo até aqui a mensagem? Você está entendendo até aqui a mensagem, em nome de Jesus? Eu me lembro quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e eu comecei a minha caminhada no Evangelho. Eu acho que todo mundo deve ter passado mais ou menos pela mesma situação. No início da minha caminhada, eu me tornei um fariseu, um fanático, uma pessoa extremamente religiosa. Eu cheguei ao ponto de chegar na casa da minha mãe e dizer para minha mãe, mãe, esse dízimo que a senhora está dando aí, ó, em tal igreja, ele vai lhe levar para o inferno. Vê se tem cabimento isso. A mãe que me cuidou, a mãe que me trocou, a mãe que deu papinha na minha boca, a mãe que me deu dinheiro quando eu precisava sair, a mãe que se preocupava comigo, que não dormia nas madrugadas, agora eu estava condenando. Olha só, que tipo de filho é esse? E olha que eu estava iniciando a caminhada com Jesus, mas na verdade era um fariseu religioso que ficava apontando o pecado dentro da minha casa, para o pai, para a mãe, inclusive até para as minhas irmãs às vezes. Mas hoje não, pessoal, hoje eu mudei. Eu sou uma nova criatura. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, é. Eu oro pela minha casa. Eu tendo condições de fazer o bem para a minha família, eu faço bem. Eu falo bem da minha família, eu não falo mal. Eu estendo a mão para a minha família em caso de necessidade. Mas por quê, pastor? Porque quando eu estou agindo assim, então eu estou levando a reciprocidade para dentro do meu lar. Porque tudo aquilo que eu quero para a minha vida é o que eu tenho que também desejar para o meu próximo. Faça isso. Não adianta você se separar da tua família para que você ache que eles vão olhar para você e vão aceitar Jesus por causa que você se separa deles, não. Isso aí é um ato, desculpe de falar, de rebeldia. Você não precisa compactuar com os erros, com as coisas erradas, mas o mínimo que você tem que fazer é você, pelo menos, conversar com a tua família. Quando você vai no churrasco, quando você vai no encontro da tua família, quando você está lá, né, você tem que ser uma pessoa amável, você tem que conversar com a tua família, você tem que se dar bem com eles, porque você fazendo bem para a tua família, eles vão fazer o bem para você também. Isso significa ser recíproco. Então nós temos que examinar a nossa vida. Essa é a palavra. Nós temos que examinar a nossa vida para que Deus ele venha nos abençoar. Amém, gente? Eu gostaria de encerrar lá no livro de Isaías. É uma revelação nova que Deus me deu, tá? Isaías capítulo de número 6. Abre lá em nome de Jesus. O versículo é o versículo de número 1, tá, gente? Mas, pessoal, isso aqui é muito sério. Leve isso para dentro da tua casa. Quando a gente levar o amor de Cristo para dentro dos nossos lares, haverá menos briga, menos contenda, menos divórcio, menos ameaça. Quando eu levo o amor de Cristo, eu levo o ensinamento da palavra para dentro do meu lar, a minha família ela passa a me fazer o bem também. E isso significa, pessoal, o quê? Que eu estou colocando a minha família dentro da arca da salvação. Se você conhece a palavra de Deus, em nenhum momento você viu Noé criticando a família dele por eles não ajudar o Noé na construção da arca. Em nenhum momento você viu Noé ficar com raiva, com ódio, com rancor. Eu estou construindo a arca aqui e ninguém da minha família vem me ajudar. Mas no dia que Deus enviar o dilúvio para a terra, todos vão querer estar dentro da arca. Você viu Noé fazendo isso? Você não viu. A Bíblia diz que o Noé, ele foi olhado por Deus e Deus achou graça. A Bíblia diz que ele era considerado um homem justo. Noé andava com Deus. Olha as qualidades de um homem de Deus. Olha as qualidades de uma mulher de Deus. Uma pessoa que anda com Deus é a pessoa que faz a diferença. E olha só o que o pastor vai dizer. Quando o Senhor enviou o dilúvio para a terra, não só o Noé estava do lado de dentro da arca, mas toda a família de Noé estava também do lado de dentro da arca.
Então nós temos que fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma leitura aqui para nós encerrar. Isaías 6, versículo de número 1. Está dizendo assim, ó gente. No ano em que morreu o rei Uzias, o Isaías está dizendo, né? Eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. 2, olha só. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha o que o pastor está dizendo. Olha tudo que o Isaías ele passou a ver. A Bíblia diz que ele passou a ver o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Né? A Bíblia diz que o seu séquito, ele enchia o templo. Olha isso, gente, a luz de Deus, a presença de Deus. Os serafins, eles estavam acima do Senhor. A Bíblia está dizendo, e eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Olha tudo que o Isaías ele passou a ver. Mas o Isaías só passou a ter essa comunhão com Deus depois da morte do rei Uzias. Então, o que eu quero que você entenda? Que existe essa necessidade de alguém morrer para que os outros sejam abençoados. O morrer aqui eu não quero que você entenda que é morrer fisicamente, morte natural. Mas eu quero que você entenda que isso aqui é de forma espiritual. Que há uma necessidade da pessoa morrer para que outras pessoas sejam consagradas ao Senhor. E talvez é você que está assistindo esse culto, talvez até alguém que está aqui, na igreja mesmo agora, que precisa morrer. Morrer significa o quê? Eu sepultar a velha criatura. Todas as minhas atitudes erradas, de não perdoar, de ter raiva, de ter mágoa, de ter ódio, todas elas devem ficar para trás. E eu devo prosseguir para frente, porque agora sou uma nova criatura. Então, quem vai agir assim, pastor? As pessoas que morreram também. Aí as pessoas que morreram, elas vão amar, às vezes não recebendo amor dentro dos seus lares, mas elas vão amar, porque elas morreram, elas ressuscitaram com Cristo, são novas criaturas agora, como o apóstolo Paulo ele foi. Pastor, mas não me amo dentro do lar, mas você deve amar. Pastor, mas falo mal de mim dentro da minha própria família, mas você tem que falar bem deles. Pastor, mas eles querem, pastor, eles querem me prejudicar, faço bem para eles. Porque quando você age assim, você está levando a reciprocidade para dentro do teu lar. E através de levar o bem para dentro da tua casa, pode ser que até no momento agora você não esteja recebendo o bem. Mas a promessa de Deus é que você e a sua casa servirão ao Senhor. Amém, pessoal? Deixa eu perguntar, quem que entendeu a palavra? Você entendeu? Então, o Isaías só passou a ter essa comunhão com Deus depois que o rei Uzias ele morreu. Eu não sei, né? Mas ali dá para entender, assim, de uma forma espiritual, uma nova conversão. Passou a ter nova visão, passou a ter novo jeito de conduzir a sua vida, e por causa disso viu a bênção sobre o Isaías. E olha que o Isaías anunciou a vinda do nosso Senhor Jesus. Por que um familiar teu não pode anunciar a vinda de Jesus? Claro que pode. Tanto que você seja uma pessoa o quê? Uma nova criatura. Então essa palavra eu compartilho com você e que venha falar mais e que venha abençoar a sua família em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus, então. Então agora eu gostaria de fazer uma oração. Aonde você está, eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. Pai, eu venho orar pela vida dessa pessoa que agora está orando comigo. Talvez pessoas, meu Deus, que estão passando batalhas dentro do casamento, na família, com filhos. Mas, Pai, isso não pode ser motivo para fazer o cristão escandalizar os seus familiares. Ter atitudes erradas, mau exemplo dentro dos lares. Não, Pai. Eles devem amar. Eles devem fazer o bem. Eles devem estender a mão, meu Deus, para esses familiares. Porque se eles fizerem isso, agirem, meu Deus, através da fé, pode ter certeza, meu Deus, que a família também estará agindo com eles da mesma forma. Então abençoe essa pessoa, Pai. Abençoe esse meu irmão.
Abençoa essa minha irmã, meu Deus. Abençoa, Pai, os familiares, Pai. Meu Deus, que eles venham ver toda a família deles salva dentro da arca da salvação. Eu abençoo a todos para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. E todos digam muito obrigado, Senhor. Digam amém e digam graças a Deus. Amém. Glória a Deus, queridos. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Amém? Os nossos amigos em casa também. E eu gostaria de coração aqui, de passar aqui também, rapidinho, né? Aqueles que sentiram no coração de fazer uma oferta para abençoar a obra de Jesus. Eu creio que todos sabem das necessidades que nós temos na igreja. Então, se tem alguém que sentir no coração, anote o Pix aí. Eu vou colocar logo abaixo no vídeo aí, eu vou colocar a chave Pix para você fazer uma oferta para abençoar a nossa obra. E depois de você fazer essa oferta, você vai enviar o comprovante para esse número de telefone que tem aí embaixo aí nas descrições do vídeo, tá bom? Envia para esse número de WhatsApp e que Deus ele venha te abençoar e te recompensar grandemente em nome de Jesus. Forte abraço e que Deus te abençoe.